A paz do Senhor, um bom dia para você. Para nós é um prazer imenso estarmos aqui com vocês nessa manhã de domingo, para mais uma vez nós estudarmos a palavra de Deus. É um grande privilégio, né, ter você conosco. Já aproveito para dizer que se você não é inscrito, que possa se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo. E você fica à vontade também para participar, interagir por meio do chat, deixar também o seu comentário, porque isso ajudará e muito, né, colocar o canal, esse vídeo em evidência, para que outros possam assistir e também ser abençoados por meio da palavra de Deus. né? Nós estamos nesta manhã de domingo, 9 de janeiro, para estarmos estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. O tema desse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Essa é a segunda lição. Nós estudamos a primeira lição domingo passado, que falava o título era A Autoridade da Bíblia. E nessa aula foi feita uma explanação panorâmica, né, de todos os assuntos que nós vamos estar estudando no decorrer desse trimestre, e que você possa, assim, ser muito abençoado. Se você não assistiu ou perdeu a aula 1, você pode entrar no nosso canal e também ir lá e procurar a lição de número 1, que você vai ser muito abençoado. Né? Foi uma aula muito boa, uma aula muito contundente, né, nos assuntos trazido pelo pastor Jairo, e que você possa, assim, ser aluno também da escola dominical. Né? Se você não é aluno da escola dominical, você também pode, assim, se matricular. Basta que você aí nos procure, né, por meio da descrição que está no vídeo, e você pode ficar à vontade quanto a isso. Se você também deseja conhecer a igreja, você pode conhecer também por meio aí da descrição que está no vídeo. Você pode também entrar pelo site, né, da igreja, marcasdoevangelho.com.br. Será um prazer conhecer você, ter você também como um dos nossos membros congregados, e que possamos, assim, ser um canal de bênção para você. Ok? Então vamos dar início à nossa lição de hoje, lição 2, 9 de fevereiro. Você que tem a sua revista, você possa, assim, já estar com ela em suas mãos, a Bíblia, né? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é a fonte, né, do nosso estudo, e é por meio dela que nós conhecemos a Deus, como nós vamos aprender no decorrer desse trimestre. Então, vamos, antes de mais nada, fazer uma oração, e assim nós estaremos dando prosseguimento à lição de hoje. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por aqui estarmos. Te bendizemos, ó Deus querido, por esta graça que o Senhor nos concede de estarmos em mais um domingo, o domingo, dia do Senhor, para aprender a Tua palavra. Que o Senhor possa, assim, ó Deus amado, manifestar a Tua presença. Ó Deus, por meio deste vídeo, Senhor, que as vidas possam ser alcançadas, que os corações possam ser, Senhor Deus, agraciados pelo poder da Tua palavra, pela ação do Espírito Santo que opera por meio da Tua palavra, e que nós possamos, Senhor Deus querido, sermos, ó Pai, fortalecidos. Assim nós agradecemos, nós louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por tema a inspiração divina da Bíblia. Rapidamente, vamos então aqui fazer a leitura do nosso texto áureo, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, né, o pastor Timóteo, no capítulo 3,
e versículo 16. A verdade prática diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, correto? Ela é verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige, instrui, como a própria Bíblia assim nos afirmou por meio do texto áureo que nós acabamos de ler. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 livros da Bíblia. O primeiro livro, 2 Timóteo, do capítulo 3, do verso 14 ao 17, e o segundo livro é 2 Pedro, o capítulo 1, do verso 19 até o verso 21. Rapidamente, nós vamos fazer uma leitura, para que assim você possa estar a par do assunto que nós estaremos nesta manhã ministrando e dando prosseguimento à nossa aula desta manhã. Diz assim, versículo 14 de 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O segundo texto, o versículo 19 da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus por sua palavra. Amém? Então, Deus, ele se revelou de muitas formas, como diz a própria Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1. Porém, houve um processo, pela qual esta revelação ela foi registrada, ou seja, ela foi escrita e preservada nas páginas da Sagrada Escritura. E esse registro é o que recebeu a chamada inspiração, que é o tema que nós vamos estudar nesta manhã, a inspiração da Bíblia. Sabemos que Deus, ele teve, como nós vimos na aula passada, a revelação geral. Deus, ele se revelou de uma forma geral e Deus também se revelou de uma forma específica. Deus teve o que nós chamamos de revelação especial. A revelação geral foi Deus manifestando a sua glória, o seu poder por meio da criação, porque a própria Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa, a criação, tudo isso que nos envolve, sabemos que foi um Deus que assim fez, porque de forma alguma isso se daria por meio dessas teorias que hoje nós vemos sendo difundidas no meio acadêmico, sobre o evolucionismo, que nós temos também aprendido isso nos estudos expositivos na quarta-feira, ministrada pelo pastor Jairo. Então, Deus criou todas essas coisas, e essas coisas revelam-se um Deus Criador. E temos a revelação especial. A revelação especial é tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, como a própria palavra de Deus que fala de Jesus Cristo. Essa é a revelação especial. Na revelação de Deus, há o momento do ato propriamente dito em que Deus ele revelou algo de si mesmo. Esse foi o ato, uma tarefa exclusiva de Deus,
a inspiração foi o momento de registrar essa revelação. Portanto, o registro foi uma tarefa tanto divina quanto humana. A inspiração, ela precisa ser definida como uma influência divina sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-los de erros e para que registrassem com toda a fidelidade os eventos, os relatórios de Deus para os escritores. Algumas vezes os escritores, eles presenciaram esses atos revelatórios, Boa parte dos evangelhos, os livros de Atos, por exemplo, em alguns casos, como nos Salmos, o ato da revelação, ela coincidiu com a escrituração. Pois no momento em que o salmista ele meditava sobre algum assunto, ele tomava a pena para escrever e acontecia simultaneamente a revelação dada por Deus e o registro. Isso você pode também ser observado nas epístolas. Mas, em outros casos, houve momentos de intervalo entre o ato divino da revelação e a sua escrituração, a sua escrita, Como, por exemplo, quando o profeta ele recebia a visão e somente ele registrava essa visão posteriormente. É só lembrar que ninguém estava presente também nos eventos de Gênesis 1 e 2, que aconteceram, mas a inspiração, ela garantiu que o escritor de Gênesis, ele registrasse até o momento da escrita a revelação de Deus. Então, a inspiração não é uma atividade à parte da revelação. Fazemos essa distinção nesse estudo apenas para entender os dois momentos que, às vezes, aconteceram juntos e, às vezes, aconteceram separados, tanto a revelação quanto a inspiração. A nossa lição ela está dividida aí, em 3 pontos, em 3 tópicos. O primeiro tópico aí da nossa lição, a doutrina da inspiração. O segundo tópico traz aí a inspiração divina e os autores da Bíblia. E o terceiro e último tópico, o Espírito Santo e a Bíblia. Então, no primeiro tópico aí, a doutrina da inspiração bíblica, Então, dividido aí em 2 subtópicos. Então, o primeiro tópico, o primeiro subtópico, fala sobre a inspiração plenária da Escritura e o último aí, a inspiração verbal da Escritura. Então, como temos observado, a palavra plenária significa plena. Nós cremos que a inspiração divina, ela foi uma inspiração plenária, ou seja, plena. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, falamos de inspiração plenária, portanto, para enfatizar o fato de que a Escritura ela é plenamente inspirada. Esta é uma verdade que precisa de muita ênfase nos dias de hoje. Pois há aqueles que, embora alegando crer na Escritura Sagrada, negam que tudo da Escritura seja inspirado. Talvez eles não aceitam a história da criação, de Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 3. Talvez eles alegam que a Escritura é acurada em questões de doutrina e salvação, mas não nas questões de geografia, na questão de biologia, nas questões da ciência, da história. Eles não creem que tudo da Escritura foi dado por inspiração. Contra tais alegações, nós cremos na inspiração plenária, o que significa várias coisas. Primeiro que a inspiração plenária significa que todos os livros da Escritura e nenhum outro livro fora da Bíblia são inspirados por Deus. Não há nenhum deles que tenha qualquer autoridade ou necessidade menor do que o outro. Então,
todos eles estão no mesmo nível de autoridade e no mesmo nível de importância, porque todos eles é a palavra de Deus, foram inspirados por Deus. De Gênesis a Apocalipse, todos esses livros foram livros inspirados por Deus, e todos eles têm a autoridade plena, independente de ser um menor ou maior. O segundo significa que a Escritura ela é inspirada nos diferentes tipos de literatura que apresenta. Então, como nós falamos, história, você vê na Bíblia, poesias, cartas, profecias, muitos mistérios foram descobertos justamente por causa dos registros que estão na Bíblia, porque ela fala a história desde o princípio, desde quando o mundo é mundo, a Bíblia já estava ali, né, sendo produzida, né? Deus ali já planejando todo esses eventos e inspirando os homens, os escritores, para que assim pudesse escrever o que aconteceu ao longo de todo este mundo. E a Bíblia diz que tudo foi dado por inspiração de Deus e é proveitoso, como diz o nosso texto áureo, né? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Terceiro, a inspiração plenária, ela significa que a Escritura é inspirada também em todas as questões de ciência, né? A gente viu em relação à literatura, agora em relação à ciência, à biologia, à história, à geografia. De fato, existem alguns exemplos notáveis disso. E a Bíblia ela sempre ensinou, por exemplo, que a Terra é circular. Mesmo quando os homens não acreditavam nisso. Lá em Isaías, no capítulo 40, 22, diz que Deus ele se assenta sobre o globo terrestre. Então, ela ensinava, né, o ciclo hidrológico antes dele mesmo ser entendido pela ciência, como está lá no livro de Salmos, os Salmos de número 104, do versículo 5 ao 13, está justamente ali falando sobre o ciclo hidrológico, né, das águas. Então, muito antes do homem assim descobrir a Bíblia, assim ela já falava sobre esse ciclo. A crença que Deus é o inspirador da Escritura e o grande Criador exclui qualquer possibilidade de a Escritura ser incorreta, mesmo nos seus mínimos e mais insignificantes detalhes. O quarto, irmão, significa que a Escritura ela é plenamente inspirada em todas as questões que pertencem às nossas vidas. Não existem mandamentos ou requerimentos da Escritura que sejam antiquados ou culturalmente condicionados. A Bíblia ela não é ultrapassada. A Bíblia ela é sempre atual. Embora existem, foram escritas, nos povos antigos, mas os princípios que Deus assim estabeleceu para que o homem pudesse assim viver e que o homem pudesse encontrar a salvação, a resposta de Deus, a resposta do homem, a resposta da vida. Tudo isso está contido na palavra de Deus e isso é atual, isso não perde o valor, não perde a sua essência. Embora ela seja registrada por homens, tudo o que a Escritura diz procede do Deus eterno e ele não pode ser descartado como não tendo aplicação para a nós. Quinto e último é que a inspiração plenária significa que mesmo a gramática, o vocabulário e a sintaxe da Bíblia são inspirados. Faz a diferença, que Deus tenha dito
descendência e não descendências, como está lá em Gênesis, no capítulo 17, o verso 7, também em Gálatas, capítulo 3, o versículo 16, diz justamente a respeito de uma descendência e não de uma descendências. Então, o singular e o plural, isso faz toda a diferença para se manter a palavra de Deus de uma forma como ela é e de uma forma como assim Deus o inspirou. Então, cada letra, cada palavra e sentenças são importantes e, portanto, elas devem ser cuidadosamente traduzidas. Então, por causa da inspiração plenária, ou seja, da inspiração de que a Bíblia toda ela foi inspirada, nós não aceitamos paráfrases, né, da Escritura e nem mesmo versões da Bíblia que seja uma mistura, né, de uma tradução acurada e paráfrase, como a nova versão internacional, a chamada NVI, né, que não tem uma fidelidade na sua tradução. Então, nossa fé na inspiração plenária é testada, né? Pois se damos a esse ensino não um mero serviço labial, ou se recebemos a Escritura como a inspirada e infalível palavra de Deus em todas as coisas. Nós, de forma alguma podemos duvidar, nem colocar de lado nenhuma parte da palavra de Deus, mas devemos nos submeter, obedecendo e crendo em tudo que Deus disse, e fazendo isso, embora o mundo esteja todo contra nós. Cremos na inspiração plenária da palavra de Deus. O segundo subtópico, a inspiração verbal da Escritura. Então, a doutrina da inspiração verbal, ela está intimamente relacionada com a doutrina da inspiração plenária, como nós vimos anteriormente. Então, ela enfatiza que as próprias palavras da Escritura, elas foram inspiradas por Deus. Então, a Escritura não é apenas a palavra de Deus, mas também as palavras de Deus. E ensinamos e enfatizamos isso contra aqueles que devotamente, né, eles tagarelam, né, sobre a Escritura, se ela é inspirada em seus ensinos e doutrinas, mas crendo, né, que elas são inspiradas nos seus ensinos e nas suas doutrinas, mas não em suas palavras e seus detalhes. Então, tal ensino é, sem dúvida, simplesmente um absurdo, pois é impossível que a Escritura seja a palavra de Deus, inspirada em seus ensinos e pensamentos, se as palavras nas quais aqueles ensinos são dados não são elas mesmas inspiradas e infalíveis. A doutrina da inspiração verbal, ela é ensinada na Escritura em passagens tais como no livro de Salmos, né, de número 12, o versículo 6, o salmista ele diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. No Provérbios, capítulo 30, o versículo 5, diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que neles confiam. Então, existem muitas passagens das Escrituras que se referem às palavras de Deus, como Deus assim falou e como Deus assim requereu que elas fossem escritas. Há muitos exemplos extraordinários na Escritura de importância dessa doutrina. Do fato de que as palavras exatas faladas por Deus são importantes. Em alguns casos, a palavra escolhida, ela faz enorme diferença. Eu quero agora trazer, né, para a nossa aula, a nossa lição desta manhã, algumas teorias, né, de inspiração.
das Escrituras. É interessante, importante que a gente assim conheça isso, né? Embora a gente vai falar isso de uma forma bastante sucinta. O interessante é que os irmãos tenham a curiosidade, né? A vontade, o desejo de conhecer, de se aprofundar mais nesse livro, né? Como foi falado na aula passada. O povo do livro também tem que amar o livro, tem que conhecer o livro, né? Saber, né, o que o livro, né, e o que se falam, né, a respeito da palavra de Deus, de tal forma para que nós possamos assim conhecer e combater aquilo que não está na palavra de Deus. Então existem algumas teorias da inspiração. Então dizemos até aqui que a inspiração ela é uma obra divina, né, que conta com a participação humana. E uma das coisas mais difíceis de explicar é justamente esse relacionamento entre o humano e o aspecto divino na inspiração. Então, a gente também não pode deixar de lembrar que, quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando aqui num ato de registrar o texto bíblico. Então, algumas teorias foram formuladas a respeito desse processo. Então, a primeira teoria é a teoria da inspiração mecânica, onde essa teoria ela concebe o ato da inspiração como uma espécie de um ditado divino. Então, desta forma, Deus teria ditado literalmente todas as palavras que foram registradas na Bíblia. Ao homem não coube qualquer participação emocional ou inteligente na obra. Essa teoria diz que o homem foi apenas um instrumento, né, praticamente inanimado que Deus usou para registrar a sua palavra. Essa teoria ela lembra um pouco a ideia espírita, né, da psicografia, e ela faz da Bíblia um livro totalmente divino, uma espécie de um telegrama, né, entre aspas, celestial. A principal falha dessa teoria pode ser verificada ao se observar que a Bíblia ela não tem uma uniformidade literária. Então é difícil você conciliar a ideia de um ditado divino com a percepção de que há aspectos variados e estilos pessoais na Bíblia. Então, se tudo fosse realmente ditado, deveria haver uma uniformidade de estilo, o que não ocorre. A segunda teoria aí da inspiração, chamada de inspiração mental. Então, essa teoria ela é praticamente o oposto, né, da teoria da inspiração mecânica. Então, muitos teólogos defendem a ideia de que os pensamentos dos autores bíblicos foram inspirados, mas que eles foram livres para registrar suas ideias. A inspiração mental, ela advoga a inspiração apenas dos conceitos e não das palavras. E é justamente nessa teoria, né, da inspiração mental que devaga, né, o liberalismo teológico, de que a ideia da inspiração mental encontra maior aceitação de acordo com os teólogos liberais. Uma vez que os teólogos liberais eles têm dificuldades em acreditar que Deus se revelou através de atos e principalmente de palavras. Eles preferem pensar que foi o autor que teve uma espécie de elevação em seu raciocínio, o qual desta forma pode ser considerado como inspirado. Então essa ideia ela elimina completamente a noção de uma ação direta do Espírito sobre os homens na produção dos livros da Bíblia. Então o autor bíblico seria inspirado como qualquer outro autor, né? Pode ser na composição de uma poesia, de uma música, e desse modo Deus ele não é o autor da Bíblia, ele apenas é a fonte da vida dos autores bíblicos que falaram com palavras imperfeitas aquilo que vem de Deus. Então a gente vê o absurdo, né? Isso certamente resultará
para a crença, né, no evolucionismo, a crença aí no naturalismo, a crença aí no humanismo, a crença aí no ateísmo, né? A aceitação desta teoria, ela é muito má para o povo de Deus, né? Ela fleta, né, com todos esses ismos que nós vemos hoje na nossa atualidade, que nós estamos aprendendo, com o próprio comunismo, né? Então, a palavra de Deus, ela não é inspirada, né, de forma plena, né? Ela, segundo essa teoria, né, a palavra de Deus, ela contém, né, alguns momentos de inspiração. Então, isso é uma blasfêmia, né? É uma negação da palavra de Deus, e que Deus possa ter misericórdia e livrar a nossa mente, a mente dos nossos filhos, das gerações que estão vindo dessa diabólica, dessa maligna teoria que tem penetrado, né, nas escolas, nas universidades, e muitos teólogos, muitos pastores têm bebido dessa água, né, e têm deixado, né, têm apostatado da fé, da palavra de Deus, e se enveredado por esses caminhos. Que Deus possa ter misericórdia. Essa teoria, ela não faz justiça, né, o que a Bíblia representa para a fé cristã, e ela é extremamente perigosa. A última teoria, a teoria da inspiração dinâmica ou orgânica. A inspiração orgânica, ela não diz que a Bíblia é exclusivamente humana e nem exclusivamente divina, mas que ela é divina e humana ao mesmo tempo. Essa é a teoria que nós assim cremos, né, que o Espírito Santo, ele usou homens como organismos vivos e não como meras máquinas. Deus não ditou as palavras para serem escritas, e nem simplesmente os homens tiveram elevações que registraram a palavra de Deus. Deus, ele agiu no ser humano, usando todos os recursos pessoais, superintendendo, ou seja, dirigindo a todo o processo, de modo a garantir a veracidade absoluta dos escritos. Assim, esses escritos, eles podem ser considerados humanos porque foram produzidos por homens, e divinos porque foram dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito, ele usou um homem da corte como Isaías, usou um boiadeiro como Amós, um músico como Davi, um sábio como Salomão, um general como Josué, um homem formado na corte egípcia como Moisés, e um pescador como Pedro, um erudito como Paulo, e um médico como Lucas, ou um cobrador, né, de imposto como Mateus. E em cada texto, o estilo pode ser diferente um do outro, mas o resultado é o mesmo. Um registro totalmente verdadeiro, que estão escrito de uma forma de estilo diferente, mas harmoniosos entre si. O Espírito fez o uso das faculdades humanas, adequando-os para que o produto, embora ele contendo traços, né, do perfil humano, ele fosse a exata expressão da vontade de Deus. Deus usou esses recursos humanos, como, por exemplo, a capacidade de pesquisa, o raciocínio, a arte, a musicalidade de um autor bíblico, mas ele superintendeu, ele supervisionou, ele dirigiu todo o processo, a fim de que a sua vontade ela fosse expressamente revelada. Há uma ideia de cooperação, né? Pois Deus, ele age no homem, dirigindo e controlando, energizando, né? Tal forma
como seu instrumento. Ele fica acima de si mesmo, pois ele escreve que nunca conseguiria sozinho, permanecendo debaixo da direção de Deus. Deus, ele fala a mesma coisa de forma diferente e por autores diferentes. E o produto é a sua palavra, inspirada e inerrante. Essa é a concepção, né, conservadora de inspiração. Ela evita os extremos das duas anteriores e faz justiça ao ensino e o caráter das Escrituras. É Deus agindo e o homem agindo. Assim como a nossa salvação, Deus, ele assim age na vida do homem e o homem responde a esta salvação. 100% Deus, 100% o homem. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. O primeiro tópico aí, a inspiração dos autores. Então, o Espírito Santo, ele garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia, ela possui particularidades quanto ao gênero literário, como nós falamos, como a gramática, como o vocabulário e outros. Então, apesar disso, reafirma-se que os autores, eles não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos, né, ou as ideias. Desse modo, reitera-se que o Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Nessa concepção aí, o pastor, né, o teólogo J. Parker, ele formula, né, a ideia bíblica sobre a inspiração dos autores, e aí ele estabelece 4 pontos que devem ser considerados a respeito da inspiração dos autores. O primeiro ponto aí é que a ideia não é a do ditado mecânico, como nós falamos anteriormente, ou uma escrita automática, ou qualquer outro processo que envolva a suspensão da ação da mente do escritor. O segundo ponto aí, a ser considerado em relação à inspiração do autor, é que o fato de que na inspiração Deus não obliterou, né, como ele escreveu aqui, na verdade é como se Deus tivesse apagado, eliminado, né, a personalidade, o estilo, a perspectiva e o condicionamento cultural do escritor. Né? Deus ele não eliminou, né, o controle, né, do homem sobre as suas faculdades. Certo? Então, Deus, ele manteve, né, a personalidade, o estilo e a perspectiva e o condicionamento cultural do escritor. Né? Não foi isso abolido, não foi retirado quando o autor assim escreveu o texto sagrado. O terceiro ponto é que a inspiração ela não é uma qualidade ligada às alterações que foram se introduzindo à força no curso da transmissão do texto, mas ela está vinculada apenas ao texto como originalmente produzido pelos escritores inspirados. E o quarto e último ponto é que a inspiração dos escritos bíblicos não deve ser igualada com a inspiração das grandes obras literárias. A ideia bíblica da inspiração não se relaciona com a qualidade literária do que é escrito, mas com uma característica de ser uma revelação divina e escrita. Então, a inspiração da palavra de Deus, das Escrituras, ela não deve ser confundida, né, com a inspiração que muitas obras literárias aí famosas, elas
a gente vê que essas pessoas tiveram, né, uma inspiração para escrever essas obras literárias, e muitas dessas obras literárias, irmãos, elas foram assim citadas justamente por causa da palavra de Deus. E se a gente for observar hoje os livros, os filmes, todos eles têm um pouco, né, do que a Bíblia assim já relata, de um processo redentivo. A palavra de Deus, ela é justamente Deus falando para o homem a respeito de quem ele é e também da salvação do homem. Trata ali de uma cosmovisão, de criação, de queda, de redenção e de um futuro, né, de glorificação, né, de um estado realmente de eternidade, de felizes para sempre. E a gente pode observar que as grandes obras, elas tratam justamente disso. Sempre parece ali, né, aquele personagem que ele foi feito, criado, tudo certinho, e de repente no momento da vida dele, ele cai, ele entra em depressão, ele entra, né, no caso, toma decisões erradas, e tudo por causa daquelas decisões erradas, esse personagem, ele sofre, ele passa por um grande processo aí de aprendizado, até que um momento da vida dele, ele encontra uma saída, ele encontra um caminho, ele encontra uma força, e a partir disso tudo, ele se torna, no caso, o herói, ele se torna, de repente, uma pessoa melhor, e isso acaba apagando, né, todo aquele passado, né, ele passa a viver, né, de uma forma plena, né, uma coisa que ele acaba aprendendo por meio de um sofrimento, por meio de um erro que ele cometeu, e a história, ela muda, né, no caso, todos esses cenários. A gente pode ver que os filmes, né, os filmes, os super-heróis, eles começam dessa forma, né, eles começam, de repente, mal, né, e de repente eles descobrem, né, alguma coisa, e a partir desse descobrimento, eles se tornam quem eles são. Assim, essas histórias, né, que muitas das vezes nos encantam, né? Nós paramos para ver, para ler estas histórias, a gente pode observar que nela tem um processo aí redentivo, que é justamente uma inspiração que veio da própria literatura bíblica, né? Da própria palavra de Deus. Então essas considerações, elas demonstram, né, que a participação humana na produção das Escrituras foi a de transmitir, né, de modo fidedigno a mensagem recebida de Deus, e tendo o homem como um instrumento, né, para escrevê-la. Tá? O segundo subtópico fala sobre as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, como diz a própria palavra de Deus, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, ele foi impedido, né, de entrar na terra prometida, porquanto ele transgredira contra o Senhor lá no deserto de Zim. O rei Davi, a quem é atribuída a autoria de 74 salmos, cerca da metade, né, dos salmos da Bíblia, ele cometeu um adultério com Batseba, e ele também maquinou e ordenou o assassinato do marido dela, o capitão Urias. Então, dos autores do Novo Testamento, a gente também vê, né, a fé do apóstolo Pedro, que era uma fé volúvel, e por ocasião da prisão de Jesus, ele puxa da espada e ele arranca a orelha de Malco, que era um servo do sumo sacerdote. E em seguida, na casa do sumo sacerdote, esse mesmo Pedro, ele nega o Senhor por 3 vezes. A Escritura, ela também registra que ele era um homem sem letra, indouto. Então, a gente pode observar, irmãos, que a palavra de Deus, ela não esconde, né, as fraquezas, a natureza desses homens que foram inspirados e escreveram a palavra de Deus.
Então, provavelmente, né, por essa razão, né, de Pedro ser um homem douto, precisou de Silas, né, para escrever a sua primeira epístola, né, o que justifica a diferença literária com a segunda carta. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. O terceiro subtópico, os diferentes gêneros, né, literários e figuras de linguagem. O estudante das Escrituras, ele não pode, de forma alguma, negligenciar a abordagem literária da Bíblia. Contudo, ele jamais deve esquecer de que o texto é, sobretudo, o resultado da inspiração divina. Então, dentre os gêneros literários, a narrativa é a forma dominante da Bíblia. Segundo Gordon Fee, estima-se que 40% do Antigo Testamento é narrativa, tais como os Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas e Ageu. No Novo Testamento, parcela dos Evangelhos e grande parte do livro de Atos também são narrativas. As narrativas, elas registram as histórias, as histórias tal qual elas ocorreram, né, com um propósito de mostrar Deus agindo nas obras criadas entre o seu povo. Escrita por mais de 40 escritores, de épocas diferentes, de locais diferentes, e todos esse ajuntamento, ela há uma harmonia, né? Isso, amados irmãos, é um milagre. É uma coisa divina. Somente um Deus que preocupa e preserva a sua palavra para que assim pudesse ocorrer. Bom, o quarto e último subtópico aí desse ponto 1, a linguagem do senso comum, né? A descrição de fenômenos científicos, por exemplo, né? Os autores sagrados eles usaram a fraseologia comum e popular para ilustrar, né? Cita o exemplo aí do emprego da linguagem figurada ao se referir ao sol, na batalha dos israelitas contra Amaleque, né? Arão e Ur sustenta a mão de Moisés até o pôr do sol. Ao descrever a herança dos Rubenitas, Josué faz alusão ao nascente do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registra, né, que o sol parou. No livro de Eclesiastes, o pregador afirma que nasce o sol e põe-se o sol. E Marcos registra que as mulheres elas foram ao sepulcro, né, no domingo de Páscoa, ao nascer do sol. Então, essas passagens elas sinalizam a aparente contradição científica, né, dos textos da Bíblia. Isso porque a astronomia já comprovou que o sol ele não nasce e nem põe. Ele está sempre parado. E sabemos que é a Terra que se movimenta em torno do sol, sendo que desses dois movimentos se relaciona, né, as horas, os dias, o movimento de translação da Terra em torno do Sol define o ano, né, em 365 dias e 6 horas, e determina as estações, verão, outono, primavera e inverno, e o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que gera o dia de 24 horas. Então, esse movimento é o responsável pela sensação de que o Sol é que está girando em torno da Terra e nascendo e se pondo. Então, quando os escritores bíblicos eles registraram que o Sol nasceu, se pôs ou que ele parou, eles estavam fazendo o uso de uma linguagem, né, de prosopopeia ou de personificação, né? Trata aí de uma figura de pensamento que procura dar vida e personificar esses seres inanimados. Nem nesse e nos demais casos, os autores bíblicos, né, eles fizeram o uso da linguagem figurada para melhor atingir os seus objetivos. Então, essa linguagem, ela, de forma alguma, ela ignora os fundamentos científicos e nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Deus apenas busca alcançar a compreensão
de todos. E o último tópico da nossa lição, o terceiro, diz que o Espírito Santo e a Bíblia. Fala aí sobre a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento e a obra da regeneração. A Bíblia, ela é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés, eles são mandamentos do Senhor. E Esdras, ele reconhece como inspirados os livros de Jeremias, de Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ele ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Então, o próprio Cristo, ele mencionou a lei de Moisés, os profetas e os salmos como livro inspirados. Então, essas declarações, elas atestam, né, que o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. A inspiração do Novo Testamento diz que o Novo Testamento ele possui dois pressupostos básicos de inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos e os escritos bíblicos que vindificam esse cumprimento. Então, Jesus ele não somente confirmou que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como também prometeu o mesmo para o Novo Testamento, ao afirmar que o Espírito Santo ele ensinaria todas as coisas aos apóstolos e os guiaria em toda a verdade. Então, por conseguinte, os escritores do Novo Testamento reivindicam falar em nome de Deus. Paulo ele declara que as suas epístolas são a palavra de Deus. Aos Romanos, o apóstolo declara estar ministrando o Evangelho de Deus. Aos Coríntios, ele ratifica que as coisas que escreve são mandamentos do Senhor. Então, para os irmãos da Galácia, ele assevera que o Evangelho, por ele anunciado, não era segundo homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aos Tessalonicenses, o mesmo Paulo, ele enfatiza que os exortava, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Pedro também ele reconhece a autoridade divina nos escritos paulinos e classifica como escrituras. O apóstolo Pedro ainda testifica as palavras escritas por ele próprio, que procediam da parte de Deus. Então, do mesmo modo, escreveu o apóstolo João: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Glória a Deus por sua palavra. Glória a Deus por esta palavra chegar até nós. O último subtópico, a obra da regeneração e da iluminação. Concordes com a Escritura, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que regenera o pecador. Que ele falou por meio dos profetas, e ele continua guiando o seu povo. O Senhor, ele produz, o Espírito Santo, a regeneração em nossa vida. E a regeneração, irmãos, é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou o nascer de novo, ou o nascer do Espírito. E desse mesmo modo, o Espírito Santo, ele atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Nós podemos ler o livro de Deus, a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo do Senhor, ele não iluminar a nossa mente, ele não produzir em nosso coração, por meio da sua palavra,
é o arrependimento. A abertura dos nossos olhos, nós podemos ler a palavra de Deus e vivermos uma religiosidade mecânica e impessoal. É por isso que precisamos, por isso que o Senhor Jesus, ele prometeu que ele iria e ele deixaria e daria o Consolador. E ele ensinaria todas as coisas, né? E ele guiaria, né, na verdade. É o Espírito Santo que nos foi dado, é que nos ilumina, né, a nossa mente das verdades bíblicas e faz com que conheçamos e compreendemos a nossa salvação e conhecemos o nosso Senhor. Então, Paulo, ele era ciente, né, da impossibilidade de alguém discernir as boas novas se elas não fossem ensinadas por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender o plano da salvação por meio da iluminação do Espírito Santo. Nós temos o livro sagrado, as Sagradas Escrituras, mas nós precisamos do Sagrado Espírito Santo para que ele possa nos iluminar. Então, quando lermos a palavra de Deus, que nós possamos orar, Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que nós possamos conhecer a Tua palavra, a verdade, que ela possa produzir em nós a vida, porque ela é uma palavra viva. Concluindo, irmãos, a lição deste domingo. E antes de concluir, eu quero abrir um parênteses para que você possa se abençoar a obra de Deus, ofertar na casa do Senhor. Você pode fazer isso por meio dos aplicativos, né, das ferramentas que estão abaixo do seu vídeo, pelos QR Code, pela conta, né, que está aí, por uma transferência, ou também você pode levar à noite, né, e entregar isso na casa do tesouro, e Deus estará assim abençoando a sua vida. Mas faça isso com muito amor, faça isso com muita liberalidade, faça isso com um coração grato a Deus, e Deus assim que conhece o propósito do nosso coração, ele certamente não deixará de abençoar o seu povo. Então, concluindo, em primeiro lugar, eu quero dizer que a Escritura, ela é a única fonte que nos mostra o que devemos crer. A Bíblia é a nossa única regra de fé. O conteúdo de nossa fé vem da palavra de Deus e dela somente. Nossa base doutrinária procede não da interpretação pessoal deste ou daquele teólogo, mas da Escritura. A Bíblia, e só ela, é a palavra de Deus infalível, inerrante e suficiente. Mesmo que um anjo descesse do céu para pregar outro evangelho, deveria ser rejeitado como anátema. A palavra de Deus, ela jamais caduca nem fica obsoleta. Em segundo lugar, a Escritura é a única autoridade que nos ensina o que devemos fazer. A Bíblia é a nossa única regra de prática. E nossa fé determina nossas ações. A Bíblia, ela regula e julga nossas experiências em vez de nossas experiências revitalizarem a Bíblia. A verdade de Deus não é apenas um preceito a ser crido, mas também é, sobretudo, uma norma a ser praticada. E em terceiro lugar, a Escritura é a única revelação divina que nos aponta para Jesus, o nosso Salvador. Tanto o Antigo como o Novo Testamento enfatizam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Antigo Testamento mostra Deus separando um povo para si e, por meio dele, preparando um mundo para a chegada do Messias. O Novo Testamento mostra como esse Messias veio e o que ele fez para salvar o seu povo.
O Antigo Testamento mostra o Cristo da profecia. O Novo Testamento revela o Cristo da história. Patriarcas, profetas, reis e sacerdotes foram um tipo de Cristo. O tabernáculo, o templo, os rituais, as festas judaicas apontavam para Jesus. Tudo era sombra da realidade que se cumpriu em Jesus. Jesus, ele é o eixo das Escrituras, o centro da história, o Salvador do mundo. E as Escrituras, elas testificam de Jesus e apontam como o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em quarto e em último lugar, a Escritura é o único contexto da pregação da igreja. Não pregamos ao mundo palavras de homens, mas a palavra de Deus. Ela é inspirada, viva, eficaz e permanente. Ela é inerrante em seu conteúdo, infalível em seu propósito e suficiente em sua mensagem. Nós não podemos, de forma alguma, tirar nada dela, nem a ela acrescentar coisa alguma. Precisamos pregar toda a Bíblia e só a Bíblia. A palavra é o conteúdo da nossa pregação. Ela é mais preciosa que o ouro e mais doce do que o mel. É remédio para o enfermo, ela é alimento para o faminto. E ela é água para o sedento e luz para o errante. Ela é a espada de dois gumes. E por ela nós avançamos contra as forças do mal. E por ela nos defendemos do ataque do inimigo. A mensagem da palavra de Deus, ela é penetrante e ela é sempre oportuna. A Escritura, ela não pode falhar. A Bíblia diz que os céus, bem como a terra, passarão, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Ela é eterna e ela nos basta. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe nesta manhã e que você possa amar, que você possa degustar, ler essa palavra todos os dias, que você possa encontrar nela as respostas para a sua alma, porque eu tenho certeza que isso é possível. Basta que você vá com sede, com desejo, com fome até ela e peça ao Senhor para que Ele possa assim te alimentar, te saciar, e Deus certamente assim fará. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por a tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, os teus servos, nesta manhã, Pai. Ó Deus querido, que possamos neste dia, com um coração grato ao Senhor, adorar o teu santo nome. E que estejamos, Senhor Deus, mais tarde, com o nosso coração alegre, para, juntamente com os irmãos, ó Pai, podermos participar da ceia, podermos, Senhor Deus querido, nos alegrarmos no Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.